Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Como já me conhecem, meu nome é Matheus, sou o professor de Informática Básica do Serviço de Convivência do município de Dafis. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula das atividades do módulo 2. Nesta aula teremos o debate dos conteúdos abordados na apostila e as resoluções das atividades. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Nesta aula, estudaremos os seguintes tópicos. Estudaremos as definições de software e de hardware. Em software, estudaremos os sistemas operacionais e os programas. E em hardware, estudaremos os componentes internos e externos de um PC. E por fim, estudaremos os periféricos, que são separados em periféricos de entrada, de saída e de entrada e saída. Vamos, portanto, iniciar a apresentação do primeiro slide com o primeiro tópico, que é as definições de software e de hardware. Bom, pessoal, antes de definir software e hardware, é importante entender que software e hardware são as partes fundamentais da informática e, portanto, do computador. E não se assustem com esses termos técnicos, esses termos ingleses, que não fazem parte do nosso cotidiano, mas são termos muito simples da gente entender. Irei aqui passar da melhor forma possível para vocês entenderem o que é o software e o que é o hardware. Tranquilo? Vamos iniciar com a definição de hardware. Hardware, pessoal, é a parte física do computador. São as partes do computador que você consegue tocar, ou seja, é a parte palpável. Os exemplos são o teclado, o mouse, o monitor, entre outros. É a parte do computador que dá vontade de chutar quando o computador trava. Exemplos de hardware, estão representados nas imagens abaixo, que são as peças, Tudo aquilo que você consegue tocar dentro da informática é hardware, tranquilo? E software? Software, pessoal, é o produto intelectual e impalpável, ou seja, que não podemos tocar. É a parte do computador que, quando trava, você somente pode falar mal. Não tem como chutar o software. Exemplos de software são os sistemas operacionais e os programas ou aplicativos, como o Word, Excel, PowerPoint, Facebook, WhatsApp, entre vários outros programas ou aplicativos. Aqui estão representados nas imagens abaixo algumas imagens de software. Tranquilo? Temos aqui o Windows, que é um sistema operacional da Microsoft, alguns programas e aplicativos, e aqui o aplicativo WhatsApp e o Facebook, tranquilo? E aqui, aqui em software e aqui em hardware temos aqui as peças, representadas aqui abaixo. Bom, vamos sintetizar então o que é hardware e o que é software. Hardware é peça, é tudo aquilo que você consegue tocar. Por exemplo, eu consigo tocar o mouse. Quando você está digitando, você consegue tocar no teclado, tá? Tudo que você consegue tocar, que é palpável na informática e no computador, é hardware, tá ok? E o software? O software é o produto intelectual, é aquilo que você não consegue tocar, a parte lógica da informática e do computador. Por exemplo, você não consegue segurar o WhatsApp, carregar o WhatsApp. Viu aí a diferença? Mas eu consigo segurar o mouse, mas não consigo segurar o Facebook, por exemplo, ou o WhatsApp, Portanto, o WhatsApp e o Facebook são softwares, são programas ou aplicativos, tá ok? Muito simples. Hardware, peça. Software é a parte lógica, é a parte sistemática da informática e do computador, tranquilo? Espero que esse tópico tenha ficado claro para vocês
e que vocês tenham entendido o que é software e o que é hardware, tranquilo? Ah, só mais uma observação. O hardware sozinho ou software sozinho não resolve nada. Tem que ser os dois em conjunto para ser a base da informática, a base do computador. Hardware e software sozinhos não resolvem nada, tá ok? Hardware e software trabalham sempre em conjunto. Os dois em conjunto são as partes fundamentais da informática e do computador, tranquilo? Para fechar com chave de ouro esse tópico. Vamos então passar para o próximo slide. Bom, pessoal, aqui no serviço de convivência, utilizamos o computador pessoal de mesa, né? Nesta aula, ele será o nosso objeto de estudo, que é o computador clássico, né? Que é representado pelas seguintes peças: o mouse, né? O teclado, o monitor e aqui o gabinete ou CPU. Esse computador será o nosso objeto de estudo, tranquilo? Vamos para o próximo slide. Bom, não se assustem com essa quantidade de setas, tá? Irei explicar aqui a funcionalidade de cada uma delas. Aqui, nessa primeira imagem, está representado um gabinete, correto? Esse aqui é o gabinete ou CPU. No interior desse gabinete, existem algumas peças, né? Há algumas peças que também são chamadas de componentes, tá ok? Mas quais são essas peças? Essas peças são o processador, a placa-mãe, o HD, a memória, a fonte, o leitor e gravador de CD e DVD, entre várias outras peças que estão representados por essa imagem, tá? Aqui temos a fonte, o leitor e o gravador de CD e DVD, o HD, as memórias, o processador e a placa-mãe. Todos esses componentes, eles estão no interior do gabinete. Quando eu retiro a tampa desse gabinete, eu percebo que aqui ele está vazio, né? E quando essas peças estão lá dentro, é representado basicamente por essa imagem, né? Ou seja, onde que eu quero chegar com essas ilustrações? É mostrar para vocês que no interior desse gabinete existem peças, tá? E essas peças, elas são fundamentais para o funcionamento do computador. Cada peça, ela desempenha uma função em específico, né? Claro que ela desempenha funções, mais de uma função, mas elas têm as suas funções clássicas e elas fazem parte do interior do gabinete. E todas as peças que estão no interior do gabinete são chamadas de componentes internos, tranquilo? Que são as peças que fazem parte do interior do gabinete ou do CPU, tranquilo? E os componentes externos? Os componentes externos, como os próprios nomes já indicam, são as peças que ficam fora do gabinete, ou seja, que não se encontram aqui dentro. E um exemplo dessas peças são o mouse, o teclado, o monitor, o estabilizador, impressora, caixas de som, entre várias outras peças que estão representadas por essa imagem abaixo, né? Tranquilo, pessoal? Muito simples, né? Componentes internos são as peças que estão dentro, no interior do gabinete. Os componentes externos, como o próprio nome já indica, são os componentes ou as peças que estão fora do gabinete. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Bom, nesse slide iremos estudar os componentes internos, ou seja, as peças que estão no interior do gabinete. Como vocês podem perceber aqui, né? Deixa eu aqui diminuir. Aí, ok. Bom, vamos começar pela fonte. A fonte, pessoal, é uma peça de extrema importância e ela é responsável por distribuir a energia elétrica para todo o computador. Quando você liga o computador na tomada, o computador
A energia passa primeiramente pela fonte e a fonte vai distribuir a energia para todo o computador. Tranquilo? E o processador? O processador, ele, né, como o próprio nome já nos indica, ele processa todos os dados e todos os comandos do computador e do usuário. O processador também, ele é chamado de cérebro do computador, tá ok? É uma das principais peças do computador, é o processador, tranquilo? E agora iremos falar das memórias, né? As memórias, pessoal, elas são responsáveis por guardar dados, arquivos, programas, entre vários outros conteúdos. Se a memória ela for de forma temporária, temos como exemplos as memórias RAM. E quando a memória ela é de forma permanente, temos como exemplo o HD. Tranquilo? E a placa-mãe? A placa-mãe, pessoal, como o próprio nome indica, né, é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes internos, como vocês podem observar na imagem abaixo. Falamos aqui já do processador, certo? Da fonte e das memórias, certo? Agora estamos falando da placa-mãe. Essas setas aqui estão indicando que todos esses equipamentos, todas essas peças, elas estão interligadas com a placa-mãe. E a placa-mãe está interligada com a fonte. A fonte distribui energia para a placa-mãe e a placa-mãe vai distribuir a energia elétrica, né, de forma correta, né, com relação às voltagens, etc., adequada para cada equipamento, para cada peça funcionar de forma correta. Ou seja, a placa-mãe ela é o núcleo, né, é onde que todos os outros equipamentos estão interligados. Tranquilo? Vamos então para o próximo componente aqui, para a próxima peça. Vamos falar agora do HD. O HD, pessoal, também chamado de disco rígido, serve para armazenar arquivos, programas, jogos, sistemas operacionais e todo tipo de conteúdo que se deseja manter no computador. Lembrando que o HD é um exemplo de memória permanente. Tranquilo? E por fim, vamos falar do leitor e gravador de CD e DVD, que faz a leitura e gravação de CD e DVD, tranquilo? Mas o pendrive, que é um tipo de memória portátil que iremos estudar mais para frente, praticamente substituiu o CD e o DVD. Mas como a apostila trouxe, a gente não poderia deixar de mencionar. E lembrando que todos esses equipamentos, né, eles estão interligados com a placa-mãe. Por isso que o nome dela é chamada mãe, né? Placa-mãe. Tranquilo? Bom, falamos, portanto, nesse tópico, nesse slide, dos componentes internos, ou seja, as peças que se localizam no interior do gabinete. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Iremos falar agora, pessoal, dos componentes externos, ou seja, as peças ou componentes que estão fora do gabinete. Tranquilo? Vamos iniciar pelo mouse. O mouse, pessoal, é uma palavra inglesa que significa rato, né? E tem aí o formato de um rato mesmo. O mouse, ele é responsável por movimentar o cursor ou o apontador pela tela do computador, né? E o que é esse cursor? É esse aqui, ó. Tá vendo eu movendo ele? Esse é o apontador. Aqui, eu movendo ele, tá vendo? O mouse é responsável por mover o cursor, que também é chamado de apontador. Tranquilo? E o teclado? O teclado é fácil, né, pessoal? É um dispositivo que possui aí uma série de botões ou teclas e é utilizado para inserir dados no computador. Tranquilo? Aqui representado a imagem de um teclado, né? E a impressora? A impressora, pessoal, ela tem a função de imprimir textos, imagens, né? Realizar digitações, entre várias outras funções. A webcam é uma câmera que serve para gravar vídeos,
conversar online ou tirar fotos de um computador, por exemplo. Eu estou utilizando aqui uma webcam para gravar essa videoaula para vocês, tranquilo? E o monitor? O monitor, ele é responsável por transmitir a informação utilizando a imagem, né? Ou seja, o computador ele vai transmitir a imagem, só que essa imagem ela precisa ser mostrada, né? Que vem do computador e ela é mostrada no monitor, certo? Ou seja, ela vai o monitor, no caso, vai transmitir a informação que o computador deseja por meio da imagem, né? E o estabilizador? O estabilizador é um equipamento que tem a função de proteger aparelhos eletrônicos das variações de tensão que recebe da rede elétrica. Ou seja, o estabilizador tem a função de distribuir a energia elétrica de forma correta para a fonte, assim evita que o computador, por exemplo, queime, né? Diminuindo aí as tensões, as variações da energia elétrica. E o microfone, pessoal? O microfone, eles são usados em muitas aplicações, como gravações, aparelhos auditivos, né, shows e na transmissão de rádio e de televisão. O microfone ele é fundamental também aí dentro da informática, né? Essas são apenas algumas das utilidades do microfone, mas claro, né, existem várias outras funcionalidades. E o pendrive? O pendrive, pessoal, é uma memória portátil, né, que podemos armazenar arquivos. Você armazena o arquivo que você deseja no pendrive e leva o pendrive para onde você bem entender, seja para a escola, para a faculdade. É uma memória portátil, ou seja, que você consegue levar para onde você bem entender, ok? E por fim, iremos falar agora das caixas de som, certo? Que serve aí para reproduzir o som que vem do computador. Tranquilo? E aqui representado a imagem abaixo dos componentes externos, ou seja, os componentes que estão fora do gabinete. Tranquilo? Aqui um gabinete e aqui mostrando essas peças que estão fora do gabinete. Lembrando lá que as peças que estão fora do gabinete são chamados de componentes externos, ok? E todos esses equipamentos que eu citei é um hardware. Tranquilo? Vamos então para o próximo slide. Ok, vamos falar agora, pessoal, dos periféricos, né? E o que são os periféricos? Os periféricos são peças, né, ou componentes usados para enviar ou receber informações do computador. E os periféricos, como a gente viu no primeiro slide, eles são classificados em periféricos de entrada, de saída e de entrada e saída. Tranquilo? Vamos iniciar com os periféricos de entrada. Os periféricos de entrada, pessoal, são as peças, né, ou os componentes que enviam informações ao computador ou para o gabinete. O exemplo que temos são o mouse, teclado e o microfone, como a gente pode verificar na imagem abaixo. Bom, os periféricos são peças, certo? E o de entrada é que vai enviar informações para o gabinete. Aqui na imagem a gente pode perceber, vamos começar aqui pelo teclado, que o teclado, quando você digita, você está enviando uma informação para o gabinete. Ou seja, essa informação está sendo enviada. Então, o teclado é classificado como periférico de entrada, porque ele está entrando, inserindo uma informação para o gabinete. Assim também é a mesma analogia para o mouse. Quando você clica, você está inserindo, enviando informação para o gabinete. E também o microfone, né? E vários outros componentes, né, pessoal? Essas aqui são apenas algumas peças, apenas alguns exemplos, tá ok? Muito simples, né? Periférico de entrada é aquele que envia informação para o gabinete. Exemplo, mouse, teclado e microfone, entre vários outros, ok? Os periféricos de saída. Os periféricos de saída, pessoal,
são as peças que recebem informações do gabinete. O exemplo são os monitores, né? As impressoras e as caixas de som, como estão representados aqui na imagem abaixo. Aqui, vamos começar pelo monitor. O monitor, ele projeta a imagem que vem da onde? Que vem do gabinete. Ou seja, o gabinete está enviando uma informação para o monitor. Portanto, o monitor ele está recebendo essa informação. Como ele está recebendo essa informação, ele é classificado como periférico de saída, né? Porque a informação ela está saindo do gabinete para o monitor, tranquilo? A mesma analogia é com a caixa de som. A caixa de som ela reproduz o som que vem da onde? Que vem do gabinete. Que vem do gabinete. Ela recebe essa informação que vem do gabinete e reproduz o som. Por isso que a caixa de som é classificada como periférico de saída, né? Assim também como a impressora. A impressora recebe a informação que vem do gabinete e ela responde, seja imprimindo textos, por exemplo, né? Como essas peças recebem informações do gabinete, elas são classificadas como periféricos de saída, ok? Os periféricos de entrada e saída são as peças que enviam e recebem informações do gabinete, né? Ou para o gabinete. Os exemplos que temos são os monitores touchscreen, o leitor e gravador de CD e DVD, como estão representados nas imagens abaixo. Ou seja, tanto o monitor envia informação para o gabinete, tanto que o gabinete também envia informação para o touchscreen, certo? Assim também ocorre com o leitor e gravador de CD e DVD. Ok, pessoal? Muito simples. Periféricos só resumindo aqui, tá? Periféricos de entrada são aqueles que enviam informações para o computador. Mouse, teclado, né? Microfone, eles estão enviando informações para o gabinete. E os periféricos de saída são aqueles que estão recebendo informações do gabinete. E os periféricos de entrada e saída são aqueles que tanto enviam quanto recebem informações do gabinete. Tranquilo? Vamos, portanto, agora para o próximo slide. Bom, pessoal, a fonte que eu utilizei para basear essa videoaula foi a fonte da apostila de informática básica Pronatec do portal Instituto Federal do Norte de Minas. Segue o link para vocês estarem verificando a autenticidade. Bom, vamos agora resolver algumas questões que estão na apostila do módulo 2. Vamos iniciar pela primeira questão. A primeira questão pergunta o que é hardware e pede para a gente citar alguns exemplos. Vimos que hardware é a parte física do computador. São as partes do computador que você consegue tocar, né? As partes palpáveis. E os exemplos que a gente citou foram teclado, mouse e o monitor. Vocês podem citar outros exemplos, né? É a parte do computador que dá vontade de chutar quando o computador trava. Se o teclado estiver lá não querendo funcionar, você pode chutar ele, pode dar soco nele. Claro que vocês não vão fazer isso, né? É só uma analogia, né? Que você consegue tocar. Agora, se o WhatsApp travou, você não consegue fazer nada, né? Não tem como você chutar o WhatsApp. Foi o exemplo que a gente deu, né? Claro, pessoal, que são formas metafóricas de você estar entendendo aí a diferença de hardware e de software. Tranquilo? Hardware é peça, é tudo aquilo que é tocado, ok? A 2 pergunta o que é o software. Vimos nos slides anteriores que o software é o produto intelectual e impalpável, ou seja, que não podemos tocar. É a parte do computador que quando trava você somente pode falar mal, né? O WhatsApp travou, você só fala mal, né? Não tem como chutar o WhatsApp, ou seja, não tem como chutar o software. Os exemplos que citamos foram os sistemas operacionais e os programas ou aplicativos. E a gente citou o Word, Excel, PowerPoint, Facebook e o WhatsApp. Tranquilo? Muito fácil, né, pessoal?
Bom, a 3 pergunta do que é formado o computador. Vimos que os computadores são formados por hardware e por software. São formados pelas peças e pela parte lógica, né? E vimos lá nos slides anteriores as definições de hardware e de software. Tranquilo? Simples? Muito simples, né, pessoal? A 4 pergunta o que são os componentes externos e pede para a gente citar alguns exemplos. Vimos que os componentes externos são as peças que ficam fora do gabinete. E os exemplos que a gente citou foi mouse, teclado, monitor, estabilizador, caixa de som, impressora, webcam, microfone, pendrive, entre vários outros componentes que vocês poderiam citar, ok? A 5 pergunta agora sobre os componentes internos. Vimos lá que os componentes internos são as peças que ficam dentro do gabinete. E as peças que ficam dentro do gabinete, que a gente citou como exemplos, foram processador, placa-mãe, HD, memória, fonte e o leitor e gravador de CD e DVD, né? Lembrando, pessoal, que alguns computadores não vêm mais com a entrada, né, de leitor e gravador de CD e DVD. Isso varia de aparelho para aparelho, tá? De marca para marca e de modelo para modelo, ok? A 6 pergunta agora o que são os periféricos de entrada e pede para a gente citar alguns exemplos. Vimos que os periféricos de entrada são as peças que enviam informações para o computador, ou seja, está entrando informação, está enviando informação para o gabinete. O exemplo que a gente citou foi mouse, teclado, microfone e entre outros, que vocês poderiam estar citando também, ok? E a 7 pergunta sobre os periféricos de saída, né? E pede para a gente citar exemplos. Vimos que os de saída são as peças que estão recebendo informações do gabinete, né? E o exemplo que a gente citou foi monitor, impressora, caixa de som, entre outros. A 8 pergunta o que são os periféricos de entrada e de saída. E aí a gente viu que os periféricos de entrada e de saída são as peças que tanto enviam quanto recebem informações do gabinete. Tranquilo? O exemplo que a gente citou foi os monitores touchscreen e o leitor e gravador de CD e DVD. Tranquilo, pessoal? Vamos então agora passar para o próximo slide. Bom, neste momento de pandemia é fundamental algumas orientações técnicas, né? Lave as mãos com frequência. Use água e sabão ou álcool em gel. Evite apertos de mãos e abraços, pois isso facilita a transmissão do vírus. E use máscara, pessoal, principalmente em ambientes públicos. E em caso de febre, tosse ou dificuldade para respirar, procure atendimento médico. Faça a sua parte, salve vidas. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês por terem chegado até o final do vídeo e deixo a seguinte frase de José de Alencar. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Como disse na primeira aula, está sendo uma honra poder levar os conteúdos de informática de forma virtual até vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, né? E continue firmes nos estudos. Desejo um grande abraço a todos vocês e bons estudos. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus.